No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Presidente Jair Bolsonaro recebe aplausos e vaias ao chegar à cidade de Aparecida para celebrações ao Dia da Padroeira do Brasil. Retirada de recursos destinados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações provoca revolta e gera reações do meio acadêmico. CPI da pandemia desiste de novo depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e relatório final deve ser divulgado no próximo dia 19. Essas e outras notícias da edição desta quarta-feira, 13 de outubro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Durante esses dias de feriado, o tema que mais ficou em evidência no país foi aquela mudança de destinação de recursos originalmente reservados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, a pedido do ministro da Economia, Paulo Guedes, que praticamente inviabiliza a pasta, e nós trataremos disso durante o programa. Nesse espaço editorial, eu gostaria de fazer a leitura da coluna da jornalista Thaís Oyama, publicada na última segunda-feira pelo site UOL, onde ela trata da disputa pela preferência dos eleitores evangélicos para o pleito presidencial do ano que vem. O título do texto é "Na guerra espiritual entre Lula e Bolsonaro, Mendonça é só uma batalha". Diz a Thaís: "Isso não se faz", disse o presidente Jair Bolsonaro ontem sobre a teimosa recusa do senador Davi Alcolumbre em pautar a sabatina de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro precisa desesperadamente de André Mendonça no STF, não apenas porque o ex-advogado-geral da União é pastor de uma igreja evangélica, segmento cuja sustentação foi fundamental para a sua eleição em 2018, mas principalmente porque, a cada pesquisa que sai, Bolsonaro constata que esse apoio começa a lhe faltar. Isso pouco tem a ver com religião. Segundo o censo de 2010, a maior parte dos cristãos evangélicos do país segue a vertente pentecostal, dominada no Brasil pela Assembleia de Deus, e quase um terço desses evangélicos pentecostais ganha menos de um salário mínimo. Eles compõem, portanto, a parte dos brasileiros mais afetada pelo desemprego e pelo botijão de gás a quase R$100. Se a nomeação de André Mendonça para o STF não terá o condão de reverter essa situação, ao menos responderá aos anseios e interesses da bancada evangélica, e isso já é muito. A maior bancada da Câmara dos Deputados está repleta de pastores, cantores gospel e lideranças ligadas a empresários de rádio ou TV, estes sim capazes de influenciar o voto dos fiéis em prol de Bolsonaro. De março para cá, a aprovação do presidente entre os seguidores de denominações evangélicas caiu de 37% para 29%. Isso significa um tombo de 8 pontos percentuais num eleitorado que até então vinha se mantendo leal ao ex-capitão. Para o presidente, o contraponto a essa má notícia é o fato de as mesmas pesquisas apontarem que seu maior rival em 2022 tampouco vem conseguindo atrair o voto desse público. Segundo o último Datafolha, quase metade, 47% dos brasileiros que se definem como evangélicos dizem que não votariam de jeito nenhum em Lula.
A avaliação do ex-presidente é pior entre fiéis das vertentes pentecostal e neopentecostal, denominações que enfatizam a ideia de que Deus governa a igreja e, fora dela, reina o pecado, a violência e o vício, em outras palavras, o mal. A associação espertamente fomentada pela retórica bolsonarista entre o PT e o comunismo, a defesa do aborto e da ideologia de gênero, tudo isso, por sua vez, ligado ao capeta, explica boa parte da rejeição dos pentecostais a Lula, que, não por acaso, tem afirmado a aliados o desejo de manter distância das bancadas LGBTQIA+. O ex-presidente costuma dizer que não irá cometer o mesmo erro de Hillary Clinton, a ex-candidata à presidência nos Estados Unidos em 2016 foi criticada por ter priorizado em sua campanha minorias raciais e de gênero em detrimento da classe trabalhadora branca e eleitores com fortes convicções religiosas. A guerra espiritual entre Lula e Bolsonaro está só começando, e as trincheiras dessa luta serão os templos em que erguem os braços 31 milhões de brasileiros. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes AM, agora é 860. Sintonize no seu rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o deputado estadual pelo PSOL no Rio de Janeiro, Flávio Serafini. Flávio Serafini, bom dia. Olá, Anderson, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. É um prazer estar novamente aqui com vocês, debatendo temas tão relevantes para o estado do Rio de Janeiro. Flávio, eu quero te agradecer por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. Flávio, nós conversamos com você recentemente aqui no programa a respeito daquele pacote de medidas proposto pelo governador Cláudio Castro como parte das exigências para a adesão do Estado ao novo regime de recuperação fiscal acertado com o governo federal, que você apelidou de pacote de maldades. Pois bem, a Assembleia Legislativa aprovou esse pacote, que inclui 4 projetos de lei e uma proposta de emenda constitucional na terça-feira da semana passada, e parece que apesar de algumas vitórias que vocês da oposição tiveram na análise de determinados pontos desse projeto, o resultado para os servidores públicos foi amargo. Primeiro, Flávio, quais os aspectos mais prejudiciais desse pacote de maldades que foi aprovado pela LERJ na última semana? Diz aqui para os nossos ouvintes, por favor.
Bom, o pacote de maldades foi um pré-requisito que foi estabelecido em lei no Congresso Nacional para que os estados que fossem aderir ao regime de recuperação fiscal pudessem se adequar às exigências que o Ministério da Economia elaborou, discutindo com o Congresso Nacional. De maneira geral, o regime de recuperação fiscal ele é uma espécie de intervenção nos estados, impondo uma agenda que, na nossa avaliação, fere, inclusive, com a autonomia federativa do Estado. O regime de recuperação fiscal hoje é um instrumento de intervenção do governo federal nos estados. E essa intervenção ela tem basicamente duas diretrizes principais. Uma, de estabelecer uma lógica de arroxo nos estados, reduzindo investimentos, reduzindo ações do Estado que possam, inclusive, ser importantes para o desenvolvimento econômico. Isso, no caso do Estado do Rio de Janeiro, é muito grave. Nós somos um Estado que passou, sim, por uma grave crise fiscal, mas uma crise fiscal que foi em decorrência de uma crise econômica. As receitas do Estado do Rio de Janeiro despencaram, o Estado, com isso, não teve condições de manter seus pagamentos em dia, e isso refletiu tanto um longo processo de decadência econômica que o Estado do Rio de Janeiro vinha enfrentando, quanto um processo de hiperendividamento desenvolvido ao longo dos governos de Sérgio Cabral e Pezão. O regime de recuperação fiscal não ajuda a enfrentar nenhum desses dois problemas e impõe amarras econômicas que tiram do Estado capacidade de investir para sair dessa situação de crise. O teto de gastos é o principal exemplo. E, por outro lado, o pacote de maldade também impõe uma espécie de reforma administrativa combinada com a imposição de uma nova reforma da Previdência. Do ponto de vista da reforma administrativa, por exemplo, o governo federal, o Congresso, através da legislação que impõe o regime de recuperação fiscal, exige fim dos triênios, exige fim da troca das licenças prêmio, licenças especial por pecúnio, ou seja, o pessoal chama de venda dessas licenças que os servidores têm direito, e do ponto de vista da Previdência, exige uma série de mudanças, tornando a aposentadoria nos estados um processo de empobrecimento do servidor, de achatamento da aposentadoria, para que o servidor, quando mais velho, fique mais pobre, tal qual o governo federal fez com a emenda constitucional 103. O regime de recuperação fiscal não exige exatamente a replicação da emenda constitucional 103, mas exige uma série de medidas que vão nesse caminho. E o governo Cláudio Castro aceitou isso, em alguns casos foi até mais longe do que a legislação do regime de recuperação fiscal exigia. E quais os temas que vocês, parlamentares de oposição, conseguiram barrar nesse pacote de maldades, Flávio? O que a pressão dos servidores conseguiu evitar que fosse aprovado ou que acabou modificado no texto original? Bom, como eu coloquei, as mensagens encaminhadas pelo governo Cláudio Castro iam, inclusive, muito além do que o regime de recuperação fiscal exigia. E a gente conseguiu fazer com que diversos desses pontos que o governo estadual ia além do que o regime de recuperação fiscal exigia, retrocedessem. Por exemplo, no que diz respeito às carreiras. O regime de recuperação fiscal diz que os governos estaduais têm que definir 3 de 4 mudanças nas carreiras. 1, a possibilidade de acabar com os triênios. 2, a possibilidade de acabar com as progressões por tempo de serviço dentro dos planos de cargo, carreiras e salários. 3, a vedação, a troca de licença-prêmio, licenças especiais por pecúnio. E 4, a vedação, a incorporação de gratificações ao salário dos servidores. Aqui no Rio de Janeiro, já há mais de 20 anos, não se pode incorporar gratificações nos salários. Então, uma das medidas já estava tomada. Então, o governo do estado teria que exigir 2 dentre as outras 3, sendo que a vedação à existência do triênio, que é um adicional exclusivamente por tempo de serviço, era uma das medidas que o regime de recuperação fiscal colocava como obrigatório. A gente queria que o triênio fosse, na verdade, transformado num novo adicional que fosse por tempo de serviço e aperfeiçoamento,
porque isso o regime de recuperação fiscal não proibia. Ele proibia só que fosse só por tempo de serviço. Se você considera outros elementos para estruturar esse adicional, não há vedação no regime de recuperação fiscal. O Estado do Rio de Janeiro, o governo, não aceitou essa proposta e o que passou foi que os triênios foram extintos para os novos servidores. E o governo se comprometeu a fazer um debate sobre a possibilidade de, no futuro, se restabelecer um adicional com novas características, como a gente vinha propondo. Mas, para agora, hoje, os triênios estão extintos para os novos servidores. Para os atuais, manteve os triênios. Isso foi também um entendimento importante, uma vez que o regime de recuperação fiscal não obrigava que os triênios fossem extintos para os atuais servidores. Além disso, o governo do estado tinha proposto acabar com a licença-prêmio e com a licença especial. O governo recuou nisso e aceitou se limitar àquilo que o regime de recuperação fiscal exigia, que era a vedação, a troca por pecúnio, ou seja, a venda dessas licenças, o servidor não usufruir e trocar por dinheiro essa licença que ele tem direito. Isso foi vedado, não pode mais fazer essa troca, mas as licenças continuam existindo. O quarto ponto que o governo incluiu, inclusive sem necessidade, porque o regime de recuperação fiscal dizia que tinha que ser 3 de 4, que era o fim das progressões por tempo de serviço dentro dos planos de cargos, carreiras e salário. Isso o governo recuou completamente e isso não foi modificado para nenhuma carreira. Então, tivemos algumas conquistas importantes, mas também porque o governo tinha carregado muito na tinta. Eu digo que a estratégia do governo foi de colocar uma manada na sala. Aos poucos a sala ia esvaziando e ia dando a sensação de muitas vitórias, mas na verdade o governo continuou aprovando muitas medidas que sequer eram exigidas pelo regime de recuperação fiscal. Cito, por exemplo, no caso das aposentadorias. O governo estabeleceu uma nova idade mínima, que na nossa avaliação não era obrigatório. O Estado do Rio de Janeiro já tinha idade mínima para praticamente todas as categorias, bastava incluir idade mínima para as categorias que não tinham esse requisito de aposentadoria, mas o governo resolveu equiparar todas à aposentadoria federal. A gente conseguiu uma vitória importante de reduzir o pedágio que os atuais servidores vão ter que pagar para 20%. Na proposta do governo do estado, o pedágio era de 100%, ou seja, se faltam 5 anos para o servidor se aposentar, na proposta que o governo do estado mandou, ele teria que trabalhar mais 10. No que passou, se faltam 5, ele vai ter que trabalhar 6, então é um pedágio muito mais ameno. Mas o governo, por exemplo, mudou a base de cálculo para os novos servidores. A mudança na base de cálculo é uma discussão técnica que tem a ver com a média que vai sair a aposentadoria. O governo estabeleceu um mecanismo para reduzir as aposentadorias dos novos servidores, recuou na mexida das aposentadorias dos atuais, mas essa mudança na base de cálculo, sem ser sequer exigência do governo federal, é algo que nos preocupa muito, porque os novos servidores não vão ter mais triênio, que é um instrumento muito importante para evitar a desvalorização das carreiras num estado em que constantemente você não tem sequer reposição inflacionária. E 2, agora, a aposentadoria se dá em marcos muito semelhantes à do setor privado, que tem uma média salarial mais alta do que o setor público. Isso vai ter um abalo no serviço público no médio e longo prazo, que nesse momento é incomensurável. Hoje, com essas novas regras no estado do Rio de Janeiro, a gente pode afirmar que daqui a 10, 15 anos, o trabalhador, por exemplo, o professor, que resolver se aposentar no estado do Rio de Janeiro, no setor público, ter uma carreira no setor público, ele vai ter com muitas desvantagens com relação ao setor privado. E isso tende a ter um impacto muito negativo na estruturação do setor público. Acho que essa é a principal preocupação que a gente sai do que foi aprovado nesse pacote de maldades, é a maneira que precarizou as condições do serviço público, especialmente para os novos servidores que venham a entrar no nosso estado nos próximos anos. Mas, claro, esses impactos negativos foram muito diminuídos. Cito, por exemplo, já falei aqui, como pontos que o governo recuou com relação à carreira, não extinguiu a licença-prêmio, só vedou a possibilidade de troca. Para os atuais servidores não extinguiu o triênio, mas extinguiu
para os novos servidores. Com relação às mudanças na Previdência, diminuiu bastante o pedágio para os atuais servidores, de 100% foi para 20%. Agora, para os futuros servidores, a gente conseguiu fazer o governo recuar em muito pouco. Por isso, essa nossa preocupação com esse desenho, né, do que vai ser o serviço público do Estado do Rio de Janeiro daqui para frente. Aí a gente vai ter que lutar muito para reverter essas maldades que o governo conseguiu aprovar, para que o Estado do Rio de Janeiro não tenha um processo de depreciação, de precarização dos serviços públicos nos próximos anos. Agora, parece que essa votação na última terça se deu a toque de caixa, porque o presidente da Alerj, André Siciliano, teria de assumir o governo do estado a partir de quarta-feira, já que o governador Cláudio Castro faria uma viagem para participar de um congresso no México. E como não há vice mais no estado, quem assume o governo é o chefe do Poder Legislativo, não é isso, Flávio? Você acha que o Cláudio Castro fez isso de propósito, Flávio, para acelerar a análise desse pacote de maldades? Olha, eu acho que o governo do estado, em conjunto com o presidente da Alerj, André Siciliano, fecharam um calendário de discussão e de aprovação dessas medidas, que foi um calendário muito acelerado. A gente realizou muitas audiências públicas, alguns colégios de líderes, mas foi tudo muito acelerado, acho que com o objetivo de não permitir que as discussões fossem muito aprofundadas, né? Acho que essa viagem do governador na semana da aprovação do pacote foi mais um elemento que ou demonstra um governador muito irresponsável com seu estado, porque hoje o que eles dizem é que se o Rio não adere ao regime de recuperação fiscal, o Rio quebra. E ele marcar uma viagem para participar de um congresso sobre turismo numa cidade turística do México, né, ali próximo a Cancún, em plena semana de aprovação do pacote, né, ou é irresponsabilidade ou é parte de uma estratégia para fazer com que a aprovação do pacote fosse ainda mais corrida e com um debate pouco aprofundado. A gente, por exemplo, fez audiências públicas para debater emendas ao projeto, onde praticamente nenhum deputado e mesmo os representantes do governo na mesa tinham conseguido ler e analisar as emendas. Então a discussão era em tese sobre as emendas que iam em determinado sentido, em tese sobre determinados pontos. Era uma dificuldade de aprofundar as discussões muito grande, porque foi tudo muito corrido. Então, teve muito debate? Teve, mas debates muito corridos que impediram um aprofundamento. E no final culminou com isso. A expectativa era de que os projetos fossem sendo discutidos ao longo da semana, foi tudo concentrado na terça-feira, como parte de uma estratégia para aprovarem esse pacote mais rápido. Acho que o governador Cláudio Castro, com essa viagem que ele fez a Mérida para participar de um congresso sobre turismo, demonstrou, né, que tinha uma estratégia muito ardilosa por trás da aprovação desse pacote, ou muita irresponsabilidade com o governo do estado do Rio de Janeiro ao ir para um evento desse tipo numa semana tão decisiva para o estado. Agora, Flávio, parece que o grande problema desse pacote é justamente a imposição desse teto de gastos para o governo do estado, algo semelhante àquilo que fez o governo Temer lá em 2017, com a emenda constitucional 95. Ainda que vocês tenham conseguido mitigar os danos, esse limite para investimentos afeta demais os serviços públicos oferecidos à população, não é? Exatamente, esse é um dos pontos mais perversos dessas imposições que o regime de recuperação fiscal faz para os estados, que é esse teto de gastos. Os estados, assim como os municípios, né, os entes subnacionais, eles já têm um limite de gastos estabelecidos pela sua própria dinâmica, porque enquanto o governo federal pode pegar empréstimos, pode emitir moeda, tem uma série de instrumentos macroeconômicos para ampliar as suas despesas, os estados não têm isso. Eles têm um orçamento, só podem investir dentro desse orçamento. Então eles já têm um teto de gastos. Só que o que o governo federal estabeleceu que os estados têm que se adequar nessa adesão ao regime de recuperação fiscal? É um teto de gastos maior do que essa limitação das despesas que os governos já têm. É maior de que forma? Ele estabelece um ano de referência, que no caso do Rio de Janeiro vai ser o ano de 2018, e nos anos seguintes o Estado só pode gastar o que foi gasto no ano 2018 mais a correção inflacionária.
Isso quer dizer que se o Estado conseguir ter a economia voltando a crescer, ele não pode usar esse crescimento na arrecadação para investir e fazer com que a economia tenha um ciclo de crescimento ainda maior. Ou seja, o teto de gastos limita o investimento, tanto gastos com pessoal quanto investimentos para fazer a economia crescer. Isso, evidentemente, num estado como o do Rio de Janeiro, que vem num cenário de decadência econômica histórica, de perda de diversificação econômica, uma dependência muito grande da cadeia do petróleo. Você ter uma limitação para que o Estado possa induzir novos ciclos de crescimento, de desenvolvimento, é muito grave. Pode deixar a gente preso nesse cenário de decadência econômica nos próximos anos. Esse é um dos pontos, sem dúvida nenhuma, mais perversos desse pacote de maldade, que de alguma forma sequestra a possibilidade do Estado encontrar um caminho de crescimento econômico através dos investimentos, através de ações do poder público. É muito grave, né? E o Estado quer apertar ainda mais, né? O governo federal quer apertar ainda mais. Saíram já algumas matérias nos jornais com analistas econômicos comentando que nesse ponto o Estado do Rio de Janeiro teria que ser ainda mais ortodoxo do que o que foi aprovado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ainda há como tentar judicializar esse pacote de maldades, Flávio. Vocês do PSOL pretendem contestar essas mudanças deletérias para os servidores públicos na Justiça? Olha, a gente acha que o governo já deveria estar preparado para judicializar uma série de questões, né? A estratégia do governo Cláudio Castro foi de se submeter às imposições do governo federal. A gente, por exemplo, entendia que diversas das imposições que estão ali colocadas, mas que deixam margem de interpretação na lei, o governo do Estado deveria ter feito aquilo que ele considera mais benéfico para o Estado e, caso o regime de recuperação fiscal não aceitasse, judicializar, né? Porque está ao nosso lado o princípio da autonomia federativa, né? Da relação de colaboração entre o governo federal e os estados, o que esse regime de recuperação fiscal tem tentado romper o tempo inteiro. Tanto que a gente já conseguiu algumas vitórias, não pelo governo do estado. No caso da própria Alerj, entrou com uma ação na justiça quando o governo federal tinha voltado a cobrar a dívida do estado do Rio de Janeiro nesse processo onde acabou o primeiro regime de recuperação fiscal e o estado ainda não havia aderido ao segundo. Então a gente acha que o estado do Rio de Janeiro tinha que ter se preparado para isso. Com relação ao que foi aprovado na Alerj, essas leis que foram aprovadas, a gente ainda não definiu nenhuma estratégia de tentar derrubar judicialmente, porque, embora sejam medidas amargas, o governo conseguiu conquistar uma maioria e impor essa derrota aos servidores públicos e à população do estado do Rio de Janeiro, que vai conviver com serviços públicos mais precarizados nos próximos anos. Agora, o que os técnicos do Ministério da Economia andam dizendo, Flávio, é que o texto aprovado pela Alerj tem uma série de problemas que atrapalham as negociações com a União e que esse pacote põe em risco a volta do Rio de Janeiro ao regime de recuperação fiscal. Um dos pontos destacados seria a forma como foi fixado o teto de gastos, uma exigência do governo federal para a adesão ao regime. Você acredita que a gestão Bolsonaro possa criar empecilhos para isso, Flávio? Caso o Rio não volte a esse RRF, quais seriam as implicações para o Estado? Bom, em primeiro lugar, eu discordo, né, dessas matérias que saíram no jornal, de que o Estado do Rio de Janeiro não teria se adequado à legislação do regime de recuperação fiscal. Pelo contrário, se adequou e, na nossa avaliação, em alguns pontos, foi além do que o regime de recuperação fiscal exigia. Já coloquei aqui, por exemplo, na questão das mudanças das aposentadorias para os novos servidores, que o governo do Estado do Rio de Janeiro estabeleceu uma nova base de cálculo, reduzindo as aposentadorias, o que não era sequer exigido pelo regime de recuperação fiscal. Esse ponto do teto, também discordo, né? O governo do Estado do Rio de Janeiro poderia definir, né, entre os anos 2018, 2019, 2020 ou 2021, qual seria a base da imposição desse teto. Como 2021 ainda está em curso, o que, né, se fosse o ano escolhido, teria que colocar, fechar uma série de números, de contas para estabelecimento do teto
somente a partir do final de dezembro, retroagiu a 2018, que era o segundo ano que menos apertava o teto do regime, dava um pouco mais de margem de funcionamento para a máquina pública do Estado. Isso está dentro do que o regime de recuperação fiscal permite, então discordo que haja, nesse sentido, qualquer desvio, qualquer desrespeito do que foi aprovado ao que o regime de recuperação fiscal exige. Agora, que o governo federal pode complicar, não tenho dúvida. O governo federal, até agora, o que ele pôde fazer para complicar a vida do Estado do Rio de Janeiro, ele tem feito. Tanto que o Rio de Janeiro só conseguiu manter a suspensão do pagamento da dívida porque entrou na Justiça, porque o Supremo referendou. Também tem acontecido com outros estados, como o Rio Grande do Sul, como Minas, tem tido que recorrer à Justiça, porque o diálogo com o governo federal é muito difícil. Além disso, a gente a cada dia tem demonstrações da insensibilidade do governo federal, não só com os estados, mas com a população de maneira geral. Vimos toda a ação do governo federal que levou a mais de 600 mil mortes, nesse caso do Covid, e vimos agora, por exemplo, essa semana, o veto do Bolsonaro ao programa para garantir acesso a absorvente para mulheres pobres. A gente sabe que é muito comum, por exemplo, nas escolas, muitas meninas faltarem à aula nos dias que estão menstruadas por não terem dinheiro para comprar absorvente para poder frequentar as aulas. A gente sabe que isso muitas vezes é um elemento que dificulta, inclusive, o acesso a emprego, a trabalho, a atividade de geração de renda para mulheres pobres. Bolsonaro simplesmente vai lá e veta um programa que teria um custo ínfimo para o governo federal, mas que teria um grande impacto na vida das mulheres. Infelizmente, o governo o tempo inteiro nos dá demonstrações da sua insensibilidade. E com o governo do Estado do Rio de Janeiro não tem sido diferente. Sempre que o governo federal tem podido atrapalhar a saída da crise que o Rio se encontra, o governo federal tem atrapalhado. Então, o Rio de Janeiro tem que estar preparado para enfrentar. Infelizmente, não tem sido essa a postura do Cláudio Castro. Tem sido uma postura de submissão, de subserviência à família Bolsonaro, o que nos preocupa demais. Eu queria falar um pouquinho também, Flávio, sobre a situação do nosso país. Nós fomos surpreendidos na última semana com mais um escândalo no governo Bolsonaro, dessa vez envolvendo o ministro da Economia Paulo Guedes e o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto. Foram descobertas offshores no nome de ambos em paraísos fiscais nesse levantamento feito por um consórcio de jornalistas apelidado de Pandora Papers. Como é que você observa esse caso, Flávio, de dois agentes públicos do alto escalão com o poder de conduzir as políticas econômicas do país com contas em dólar em paraísos fiscais? Essa descoberta desse dinheiro no exterior que o Paulo Guedes e que o Roberto Campos têm é mais um escândalo do governo Bolsonaro que segue uma linha que, de alguma forma, a gente está assistindo continuamente, que é o quê? Um governo que se elegeu dizendo que ia acabar com a corrupção, um governo que se elegeu dizendo que ia acabar com a mamata. Cada vez mais ele vai nos fazendo conviver com práticas explícitas de privilégio, de corrupção, de mamatas, né? Assim como ninguém mais tem dúvida que a família do presidente enriqueceu através de esquemas de peculato, desviando dinheiro dos gabinetes parlamentares que controlam há décadas, do próprio presidente, dos seus filhos, etc. Agora é mais um caso onde a gente vê o ministro da Economia, o presidente do Banco Central, tendo recursos investidos no exterior, que foram extremamente beneficiados com medidas que tomaram à frente tanto do Ministério quanto do Banco Central, viram seus patrimônios se multiplicarem, por exemplo, a desvalorização do câmbio, dentre outras medidas econômicas que adotaram enquanto autoridades monetárias do país e que permanecem à frente dos cargos, num conflito de interesses evidente e inaceitável. Qualquer outro governo que a gente estivesse vivenciando hoje, fosse do PT, fosse do PSDB, fosse do PMDB, um escândalo desse tipo levaria à queda do ministro, à troca do presidente do Banco Central. No governo Bolsonaro, a gente vive uma lógica onde não tem mais escândalo que leve à queda do ministro, que leve ao impeachment do presidente. É como se a gente fosse ficando anestesiado.
É como se a sociedade brasileira fosse ficando acostumada a conviver com absurdos, com escândalos, com esquemas, o que é um dos pontos nocivos que o Bolsonaro traz à nossa democracia. Ele tem esse ataque às instituições democráticas de forma mais frontal, mas ele tem também essa lógica da mentira, da fake news, da tolerância com desvio, ser cada vez mais uma dinâmica que vai sendo característica do nosso regime republicano de uma forma extremamente nefasta, extremamente corrosiva. Isso faz parte da crise da nossa democracia. O crescimento da tolerância com absurdos como esses conflitos de interesse que marcam hoje a atuação do ministro Paulo Guedes e do Roberto Campos. Para terminar, Flávio, qual é a avaliação que você faz da mobilização do campo progressista na luta pelo Fora Bolsonaro? Tivemos aquele ato, no último dia 2, pelas ruas de todo o país, que acabou não reunindo tanta gente como era esperado pelas centrais sindicais, pelos movimentos sociais. Parece que teremos novas mobilizações no dia 15 de novembro. A grande questão é que o presidente da República segue com apoio quase inabalável do Congresso, por mais que ele tenha cometido todos os tipos de crime nesses pouco mais de 1000 dias de mandato. O que falta na sua avaliação, Flávio, nessa atuação da esquerda? A estratégia está correta? É necessária uma mudança de rumos? Como é que você avalia isso? Bom, em primeiro lugar, cabe destacar que essas manifestações foram muito importantes. Reuniram no Brasil todo centenas de milhares, eu diria milhões de pessoas, somando aí o que se juntou nas diferentes cidades, dizendo fora Bolsonaro, dizendo um basta dessa política genocida de enfrentamento à pandemia e exigindo medidas para amenizar a crise econômica e social que o país está enfrentando, com recorde de desemprego, a fome em disparada, o preço dos alimentos galopando de uma forma assustadora e o governo federal sem tomar nenhuma medida concreta para amenizar a dor do povo. Foram manifestações muito importantes que responderam à altura das mobilizações golpistas que o Bolsonaro havia feito no 7 de setembro. Primeiro, acho que é importante fazer esse destaque. Em segundo lugar, reconhecer que as manifestações, embora movimentando centenas de milhares, milhões de pessoas no Brasil inteiro, ficaram aquém do que a gente gostaria. Aquém por quê? Porque não se mostraram fortes o suficiente para fazer com que o processo de impeachment tivesse mais centralidade, mais urgência na realidade brasileira. Por que que essas mobilizações não alcançaram esse patamar? Olha, é difícil ter uma resposta única, acho que tem alguns elementos que podem nos ajudar a pensar. Primeiro, tem uma parcela grande da sociedade, inclusive da esquerda, que avalia que a melhor maneira de derrotar Bolsonaro é nas urnas. E aí, nesse sentido, esses setores não jogam tanto peso nessas mobilizações por entenderem que o melhor é ir acumulando forças para que Bolsonaro seja derrotado nas urnas. Isso por diversas razões, né? Uma parte porque minimiza a gravidade do que é o governo Bolsonaro, ou porque acham que o impeachment poderia trazer mais instabilidade e que a melhor maneira, portanto, de derrotá-lo seria simplesmente nas urnas. Por outro lado, as pesquisas de opinião acabam alimentando uma parte dos que veem dessa forma, porque veem Bolsonaro forte o suficiente para resistir ao impeachment, mas fraco o bastante para parecer ter poucas chances eleitorais. Eu discordo dessa avaliação que minimiza o que Bolsonaro pode representar. Bolsonaro, à frente do governo, além do impacto que ele tem tido sobre a vida da população de uma forma absolutamente irresponsável, né, genocida, ele, à frente do governo, pode tomar medidas para tentar recuperar fôlego. Ele já está sinalizando que vai tentar, para o ano eleitoral, dar uma guaribada no Bolsa Família, transformar num novo programa, aumentar o valor, vai tentar fazer jogadas eleitoreiras de quem não tem responsabilidade com a pobreza do povo, mas que sabe que tomando uma medida no timing correto, pode se beneficiar eleitoralmente. Além disso, eu acho que ele está sempre tensionando as instituições com uma ameaça de golpe, com uma ameaça de ruptura
que eleva a tensão e que a gente não sabe onde pode se desdobrar, né? Alguém com o perigo que ele e o grupo dele representam para a democracia, para o futuro do nosso país, tem que ser derrotado assim que se consegue condições de derrotar. Então não dá para esperar o futuro. Mas esses elementos estão colocados aí, né, num debate, não só dentro das forças políticas da esquerda, mas na sociedade como um todo. Bolsonaro criou isso no Brasil. As pessoas ficam se perguntando, será que ele vai dar um golpe? Qual é a melhor maneira de derrotá-lo? Qual é a melhor maneira de fazê-lo perder? Né? A gente, de alguma forma, no Brasil, o Bolsonaro elevou uma tensão. Muita gente vive com essas aflições e isso tudo, né, evidentemente, impacta as condições subjetivas para a construção dessas grandes mobilizações que, na minha avaliação, deveriam conseguir nos levar ao impeachment do Bolsonaro, mas que até agora, mesmo sendo muito fortes, mesmo dando uma resposta muito grande aos movimentos fascistas e autoritários, ainda não conseguimos fazer com que culminasse no impeachment. Não há mais dúvidas de que há razões legais, políticas, éticas para levar ao impeachment de Bolsonaro. Mas, infelizmente, ainda nos falta força. E essas manifestações, embora tenham conseguido conter o avanço do fascismo, ainda não conseguiram nos levar ao impulso para o impeachment do Bolsonaro. Flávio Serafini, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conversando conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar aqui o meu abraço. Olha, Anderson, eu que agradeço mais uma vez o convite e quero dizer para todos os ouvintes, a todos que nos acompanham, de que a gente não pode naturalizar o que a gente está vivenciando no Brasil. O governo Bolsonaro nos impõe a lógica do absurdo, do ódio, do genocídio, do desprezo à vida, e a gente tem condições de virar essa página na nossa história. Manter as mobilizações, o dia 15 de novembro tem que ser um dia de muita luta, de muita gente na rua, dizendo que nós não vamos nos submeter a esse governo fascista, a esse governo autoritário, que o tempo inteiro joga com a vida do povo. São mais de 600 mil mortos só com essa pandemia, a fome, as pessoas comprando osso, tendo que cozinhar com lenha, a pobreza crescendo e um presidente que não consegue dar respostas a nada, que só está preocupado com o exercício do seu poder autoritário e não com o bem-estar do povo. Nós vamos derrotar Bolsonaro, nós vamos nos mobilizar e vamos mudar o momento histórico do nosso país. Quem faz a história é o povo, né? E o povo não aguenta mais esse presidente. Vamos juntar forças, vamos lutar e vamos derrotar esse governo. Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Conversamos aqui com o deputado estadual pelo PSOL no Rio de Janeiro, Flávio Serafini. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do nosso programa. Portanto, para você que já aderiu a essa tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta corrente em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da FBNDES para a realização de depósitos para quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da FBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre.
Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis também no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez a nossa chave Pix, é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente em nome da AFBNDES no Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Bandeirantes 860. Nova frequência para velhos amigos. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o economista do Instituto por Direitos e Igualdades, José Luiz Fevereiro. José Luiz Fevereiro, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. Agradeço o convite e espero poder responder, enfim, ao conjunto de questões e de dúvidas que estão postas sobre a situação econômica que vivemos hoje. José Luiz, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. José Luiz, o panorama político e econômico do nosso país andam cada dia mais complicados. Essa incompetência, misturada com o entreguismo do governo Bolsonaro, levam o povo brasileiro a um quadro de total desamparo, com um empobrecimento contínuo, inflação acelerando, destruição do meio ambiente, crises múltiplas. Isso porque eu nem citei as ameaças do ex-capitão à democracia. Não há qualquer horizonte de melhora e ainda temos pelo menos mais 1 ano e 2 meses desse sujeito na presidência da República. Como é que você tem visto, José Luiz, esse caldeirão de problemas que o Brasil tem atravessado? Nós já podemos dizer que a gestão Bolsonaro é a pior da nossa história, sem ele ter completado sequer 3 anos no cargo? Anderson, nós temos com certeza o pior governo da história republicana. Eu não vou fazer comparações com o período imperial, o período colonial, porque vivíamos uma situação de escravismo e, portanto, enfim, os parâmetros de comparação são outros. Mas esse certamente é o pior governo da República. Nós nunca tivemos um governo que pudesse ser diretamente responsabilizado por centenas de milhares de mortos. E não há nenhuma dúvida, se nós compararmos as estatísticas entre o número de mortos da pandemia do Brasil e do resto do mundo, mortos por 1 milhão de habitantes, contágio por 1 milhão de habitantes, nós temos os piores indicadores, com toda a certeza. Isto foi a partir de uma política deliberada, de absoluto desprezo em relação à vida humana, de uma prioridade assenta em bases absolutamente falsas à economia, falsas porque, evidentemente, a proliferação do vírus prejudicou em muito o desempenho econômico, ao contrário do que o governo imaginava, mas mesmo raciocinando que as medidas de isolamento social postas em prática tivessem, porventura, sido responsáveis pela deterioração das condições econômicas, e foi esse o raciocínio do governo Bolsonaro, isto ainda assim seria uma política, negar a necessidade desse isolamento social seria, em qualquer hipótese, uma política criminosa em relação ao bem mais precioso que todas as pessoas podem ter, que é a própria vida. O escândalo recente da Prevent Senior desmonta, abre a ponta de um iceberg, que é a cumplicidade de parcelas do empresariado privado com a narrativa construída pelo governo em prol de interesses econômicos muito particulares. A Prevent Senior queria reduzir seus custos. A Prevent Senior raciocinava na base de que óbito também é alta, como forma de reduzir os custos. Empresários como o velho da van queriam manter as suas lojas abertas, mesmo que isso custasse vidas, porque não queriam fechar o caixa registrador. E, evidentemente, quer dizer, a enormidade dos crimes que nós temos visto e que estão associadas a essas escolhas políticas deixam claro que esse, com toda a certeza,
é o pior governo da nossa história. E onde é que nós podemos nos refugiar, José Luiz? Nós não podemos esquecer que o cenário externo também não anda lá essa maravilha. A China vem enfrentando problemas, especialmente com essa crise da empresa Evergrande, à beira da falência, o Joe Biden com problemas lá nos Estados Unidos, sofrendo resistências até mesmo dentro do próprio partido, a União Europeia que não decola, o Reino Unido com esse drama da falta de caminhoneiros para fazer a sua produção escoar, enfim. O que pode ser feito pelo governo, José Luiz, em um quadro como esse? Essa crise que a Inglaterra vive, ela é bastante interessante de se observar, porque ela é a falência do discurso da extrema-direita, né? O Brexit é aprovado baseado fundamentalmente no discurso que trabalhadores vindos da União Europeia estavam tirando emprego de trabalhadores ingleses. O resultado disso é que agora falta mão de obra nos caminhões, falta mão de obra nas indústrias, falta mão de obra na agricultura. O Reino Unido não consegue realizar toda a produção que poderia e não consegue escoar parte daquilo que hoje produz. É o exemplo de como a retórica da extrema-direita de criar falsos inimigos para problemas concretos não resolve o problema e, inclusive, o agrava. O mundo vive uma realidade de profundas transformações numa velocidade nunca vista, né? O progresso técnico, ele tem um caráter disruptivo. E à medida que ele se acelera cada vez mais, essa disrupção ela é mais impactante, né? Profissões são extintas, saberes se tornam obsoletos, e isso cria insegurança e instabilidade, e, portanto, cria instabilidade política. E a extrema-direita viceja também num ambiente desses, porque fazem, digamos assim, a coalizão de inseguranças e de frustrações em torno de um programa que é equivocado na sua essência, mas que é de fácil compreensão. E esse é o principal fenômeno social e político que ocorre no mundo. Há uma crise que resulta disso. Eu não acho que exatamente haja um problema econômico grave na China. Acho que há um superdimensionamento disso no mundo ocidental, em parte porque a China é ideologicamente vista como adversário. A retórica americana acaba contaminando os analistas no resto do chamado mundo ocidental. Não acho que a China viva uma crise ou esteja à beira de uma crise. Se nós olharmos os analistas ocidentais, eles já prognosticaram uma crise terminal para a China umas 10 ou 15 vezes nos últimos 20 anos. E o que está se evidenciando é que o nível de planejamento econômico que a China faz tem se mostrado muito superior ao liberalismo vigente no mundo ocidental, né? Do ponto de vista da eficiência econômica. Não estou aqui entrando no mérito do regime político, não estou entrando nesse mérito, mas estou analisando que, do ponto de vista econômico, o planejamento econômico da China tem se revelado muito mais eficiente, seja para garantir crescimento econômico, seja para enfrentar crises e conseguir lidar com elas e resolvê-las de uma forma rápida e com o menor dano possível. Acho que o cenário internacional não nos é favorável, principalmente porque o Brasil teve a sua imagem deteriorada no mundo. Hoje, o Brasil não é um país confiável. O Brasil contratar serviços ou compra de produtos no Brasil carrega uma margem de insegurança. Nós não podemos imaginar que um governo que tenha uma imagem de tal forma deteriorada no mundo inteiro não signifique que essa imagem não vá atrapalhar as exportações, as relações comerciais entre o Brasil e outros países. Isso é evidente que contamina, é evidente que hoje o Brasil é um pária e o governo Bolsonaro é diretamente responsável por isso. Nós ainda temos 1 ano e 2 meses pela frente. O cenário da possibilidade do impeachment é um cenário bastante improvável hoje, embora não se deva abandonar o esforço nesse sentido, mas assim, não é a hipótese mais provável, e nós temos ainda um período de 1 ano de fortes turbulências na frente.
A perspectiva, antes mesmo da pandemia, José Luiz, era de que esses anos de 2020 e 2021 seriam de recuo da economia mundial. A grande questão é que esses ultraliberais que assumiram o país na continuação do golpe dado na ex-presidente Dilma não tinham sequer um plano para enfrentar essa recessão global que estava no horizonte. O projeto deles era entregar o país ao capital estrangeiro e seja o que Deus quiser. Deu nisso, e agora os investidores externos estão fugindo do Brasil. A política econômica do governo Bolsonaro e do Paulo Guedes é um liberalismo de opereta, né? O Paulo Guedes era um sujeito que nunca teve qualquer experiência no setor público, que ao ser nomeado ministro desconhecia inclusive que o orçamento já estava votado. Ele achava que o governo assumia em 2019 ia fazer o orçamento. Ele desconhecia um dado elementar que o orçamento é votado no ano anterior. O grau de desconhecimento dele sobre macroeconomia, sobre o funcionamento do Estado, é uma aberração. E é um liberalismo de opereta, porque não há mais economistas liberais que sejam levados a sério no mundo que continuem acreditando nas fantasias que o Paulo Guedes disseminou, né? A ideia de que o setor privado não investe porque o setor público ocupa o espaço é uma fantasia, né? O que faz com que o setor privado invista é a perspectiva de realização de lucro. É imaginar que vai comprar ou vai montar um ativo produtivo e que esse ativo vai ter mercado, vai poder, portanto, realizar o seu objetivo de produzir e vender e, consequentemente, realizar lucro. É isso que determina se há investimento privado ou não. O segundo elemento é que toda a lógica do Paulo Guedes em investimento privado estrangeiro vindo para o Brasil era baseada em privatizações. Isto não agregava uma única máquina, um único grão à capacidade produtiva instalada. Toda a ideia é pegar algo que já existe e mudar a sua propriedade. Na verdade, não há agregação produtiva alguma no processo de privatização. Absolutamente nenhum. Há simplesmente uma transferência de propriedade. Essa ideia de que se vai conseguir crescer porque vai entrar capital externo nas privatizações é uma fantasia. Porque todo o capital externo que entra, ele entra para comprar ativos que já existem e já estão aqui. O que nós estamos simplesmente fazendo é desnacionalizando a economia brasileira. O outro argumento é que a entrada de capital externo ajuda o Brasil a resolver o problema da dívida. É exatamente o oposto. Quando entra um dólar de fora aqui dentro, R$ 5,50 são emitidos para comprar esse dólar. E depois é emitido dívida, em geral no valor de R$ 5,50, para enxugar essa liquidez da economia. Portanto, paradoxalmente, a entrada de capital externo aumenta as reservas em moeda internacional, mas aumenta a dívida pública. Quer dizer, todos os pressupostos se baseiam numa fantasia, e que essa unifica o governo Bolsonaro com a oposição liberal, que é uma ideia de uma macroeconomia que não existe nos termos em que eles apresentam. Simplesmente ela não existe. A coisa não funciona assim. Os objetivos anunciados são falsos. Parte deles sabe que são falsos, mas os apresenta porque é funcional a objetivos escusos. Outra parte acredita nisso por idiotice completa. Quer dizer, todos os pressupostos macroeconômicos que regem a política do governo Bolsonaro, Paulo Guedes, são absolutamente fantasiosos, absolutamente irrealistas, partem de um diagnóstico que não é real e de uma compreensão estapafúrdia sobre como funciona a economia. Na última semana, José Luiz, o dólar voltou a subir por aqui por conta especialmente desse impasse sobre o teto da dívida estadunidense, na tentativa de um acordo para se evitar um calote. E esse é um dos grandes problemas brasileiros, José Luiz, essa dependência em relação ao que acontece nos Estados Unidos. Um espirro por lá vira uma pneumonia aqui no Brasil. Por que nunca se trabalhou no sentido de se tentar reduzir esse cenário de dependência do nosso país ao imperialismo estadunidense, José Luiz? Nem nos governos do Partido dos Trabalhadores as políticas econômicas adotadas caminharam nessa direção de busca pela soberania. Olha, não é exatamente correto dizer que os governos do PT não fizeram nada para reduzir a dependência.
Os governos do PT constituíram mais de 300 bilhões de dólares em reservas internacionais, o que dão ao Brasil um razoável grau de autonomia e de independência. Se nós não tivéssemos mais de 350 bilhões em reservas internacionais, nós seríamos muito mais vulneráveis às crises externas, não teríamos sobrevivido como sobrevivemos à crise de 2008 e teríamos hoje um grau de volatilidade no câmbio muito maior do que aquele que temos. Agora, foi insuficiente, né? O passo seguinte que seria necessário era estabelecer controles cambiais. Um país que não tem uma moeda que seja considerada moeda de reserva internacional não pode ter a conta de capitais aberta, porque é um canal de vulnerabilização e um canal que permite permanentemente a alta finança internacional criar algum tipo de pressão e algum tipo de chantagem em relação ao Brasil. Então, assim, repondo as coisas como elas são, os governos do PT deram um passo que foi irrelevante, que é a constituição de reservas em dólar, em torno de 350 bilhões. Isso é importante, nós não podemos abrir mão disso, né? Nós não podemos queimar essas reservas, nós não podemos abrir mão delas, nós temos que preservá-las, porque elas são essenciais a garantir alguns graus de autonomia política, mas temos que dar um passo adiante, que é não mais manter a conta de capitais aberta. Agora, José Luiz, eu não resisto em te parafrasear quando você disse em um post nas suas redes sociais que esperto mesmo é o Paulo Guedes, que não deixa o dinheiro dele aplicado em um país onde o ministro da Economia é o Paulo Guedes. Como é que você analisa esse escândalo revelado pela Pandora Papers, onde o posto Ipiranga do Jair Bolsonaro e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foram descobertos com offshores em paraísos fiscais? O público e o privado aqui no nosso país estão cada vez mais intrincados, José Luiz. Essa questão do presidente do Banco Central e do ministro da Fazenda manterem investimentos em offshores, portanto, denominados em dólar, quando eles têm efetivamente um poder de influenciar a cotação do dólar aqui dentro, é um despropósito, né? Porque é evidente que há uma contradição. Eu até não vou dizer que a política econômica deles foi conduzida com o objetivo de valorizar os ativos deles, mas não é preciso que se prove isso, né? A ética pública manda que, se alguém preside o Banco Central ou tem um poder determinante na condução da política econômica de um país, o mínimo que se espera é que essas pessoas tenham seus investimentos financeiros do próprio país, né? Porque eles devem associar o seu destino ao destino de 210 milhões de pessoas, né? É bastante desagradável saber que os responsáveis pela condução da política econômica, o Paulo Guedes, e o responsável pela defesa da moeda nacional, o presidente do Banco Central, têm os seus investimentos em dólar numa offshore no exterior. Evidentemente que há uma contradição nisso, mas isso reflete o que passa pela cabeça do Paulo Guedes. O Paulo Guedes quer acabar com o real. O sonho do Paulo Guedes e dos que pensam como ele é que países como o Brasil não têm que ter moeda nacional. O Paulo Guedes operou várias mudanças, inclusive permitir contas em dólar aqui dentro, que tem por objetivo fragilizar o real como moeda de reserva de valor dentro do Brasil e estimular a que as pessoas façam poupança em moeda estrangeira. Isto, se levado a termo e se não for revertido pelo próximo governo, é um prenúncio de que daqui a alguns anos nós corremos o risco de perder a moeda nacional e, consequentemente, perder um instrumento fundamental para o desenvolvimento de política econômica. Uma exemplificação do que significa isso é comparar o Brasil com o Equador. O Brasil tem uma dívida pública absolutamente administrável, denominada em reais, 95% dela, denominada em reais, moeda que nós emitimos, solvente por definição, e ela não é um constrangimento à política econômica, ao contrário do que os liberais e alguns desavisados dizem. O Equador tem uma dívida pública que é denominada em dólares, moeda que eles não emitem, moeda que eles precisam obter via exportações e, consequentemente, tem uma vulnerabilidade nas suas contas públicas permanentes. Então, assim, se essa política do Paulo Guedes for adiante,
O Brasil não está caminhando para virar a Suíça, está caminhando para virar o Equador. É importante que se tenha clareza disso. Esses caras não têm um projeto de nação, esses caras têm apenas um projeto de classe. A grande questão, José Luiz, é que esse não é um problema restrito ao nosso Brasil. Dezenas de líderes mundiais foram expostos nesse escândalo financeiro revelado pela Pandora Papers. Os nomes envolvidos vão do rei da Jordânia, Abdullah II, passando pelo ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair e chegando ao presidente da Rússia, Vladimir Putin. O que é que esse mega vazamento de dados da Pandora Papers revela sobre esses negócios secretos de líderes mundiais, Zé Luiz? Olha, nós precisamos de Pepes Mujicas, não precisamos de Putins, nem de Tony Blairs, nem de reis Abdullahs. É uma diferença absurda em termos de ética pessoal, né? Quando qualquer governante de qualquer país do mundo mantém as suas economias, a sua poupança, os seus investimentos fora do território nacional, ele está simplesmente desacreditando das potencialidades e separando o seu destino do destino dos seus concidadãos, né? O que eu espero, o que eu compreendo do ponto de vista ético, é que alguém que se propõe a dirigir um país deve compartilhar o seu destino com aqueles que ele dirige, né? com o povo que o elegeu, com o povo que o indicou, né? Esse é o mínimo que se espera, né? Como eu também espero que o ministro da Saúde seja paciente do SUS. Eu acho que o ministro da Educação deve colocar seus filhos em escola pública. Enfim, são padrões éticos que nos remetem a Pepe Mujica, não nos remetem a Tony Blair. Eu queria falar também um pouquinho, Zé Luiz, sobre o quadro político propriamente dito do nosso país. O Jair Bolsonaro segue pressionado e resolveu mudar de postura nos últimos tempos, deixando de lado aqueles ataques diretos à democracia, as ofensas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente após a repercussão daqueles atos do 7 de setembro. Ele resolveu até prestar depoimento presencialmente no inquérito que investiga sua suposta interferência na Polícia Federal, algo que ele vinha tentando evitar há meses. Há quem diga que o ex-capitão está recuando agora para poder avançar depois. Como é que você tem interpretado esses últimos movimentos do chefe do executivo, José Luiz? Olha, claramente o Bolsonaro não mudou os seus objetivos mais estratégicos, né? Ele, se tiver correlação de forças para isso, ele fecha as instituições que servem de contrapeso ao executivo, né? Ele implantaria uma ditadura, mandaria os adversários para a prisão ou para a ponta da praia, se ele tivesse força para isso. Ocorre que ele não tem, né? Ele não tem. O 7 de setembro, ele já tinha tentado em maio do ano passado, naquela famosa entrevista, onde ele diz: acabaram os dias tristes, e na verdade aquilo que ele chamava de dias tristes continuaram ocorrendo. Continuaram tendo blogueiros bolsonaristas processados, presos, alguns fugiram para o exílio, né? Claramente o STF tem agido no sentido de coibir fake news, coibir as ameaças mais explícitas às instituições. O Bolsonaro, não, por mais que ele tenha mobilizado gente, e não me surpreenda, o bolsonarismo continua. Primeiro, é um fenômeno de massa, né? Não é igual ao Collor. O bolsonarismo é um fenômeno de massa, tem base social de massa e base mobilizável. Não me surpreenda a mobilização do 7 de setembro. Ela foi grande, mas, no entanto, ela não teve o tamanho e não teve a composição que o Bolsonaro precisava para conseguir dar um passo adiante, que seria de intimidar as outras instituições. O Bolsonaro recua porque ele tem muito telhado de vidro e ele avaliou que aquela correlação de forças não lhe permitia fazer outra coisa. A carta escrita pelo Michel Temer que ele assinou é uma carta humilhante do ponto de vista do bolsonarismo. Especula-se que ele tenha assinado a carta pela ameaça de uma prisão iminente do 03, o Carluxo.
circula essa informação por aí. Pode ser, eu não descarto essa hipótese, né? Mas muito claramente o Bolsonaro não tem força para fazer aquilo que ele promete à sua base social. E ele vai voltar, com certeza, voltará a radicalizar o conflito, porque isso serve para ele para mobilizar a sua base, né? Isso cumpre dois objetivos. Um, se ele tivesse força para isso, que era viabilizar um golpe de Estado. Ele não tem tido força para isso e nada indica que ele venha a ter. Mas o segundo objetivo, ele radicaliza o discurso para mobilizar a sua base. E com relação a isso eu não tenho dúvida, ele voltará a fazer, porque quando entrarmos em 2022 e quando se aproximar o processo eleitoral, ele novamente precisará mobilizar as suas hordas, mobilizar as suas hostes, mobilizar a sua base social, e ela é mobilizada cada vez que ele radicaliza o discurso contra as instituições e contra inimigos reais e imaginários que ele sempre utiliza para conseguir mobilizar os seus, né? Portanto, acho que nós vamos continuar num ambiente tenso. O que nós estamos vivendo agora é um período de uma relativa trégua sobre esse ponto de vista, mas certamente o Bolsonaro voltará a fazer as mesmíssimas coisas, porque, primeiro, é o único papel que ele sabe desempenhar. Segundo, porque isso é funcional, mesmo que ele não tenha força para cumprir as ameaças, mas as ameaças são funcionais para que ele consiga mobilizar a sua base social. Falando agora de uma maneira mais conjuntural, José Luiz, por onde passa essa superação do bolsonarismo aqui no país? Teremos uma eleição presidencial no ano que vem, onde é mais que fundamental derrotar o Jair Bolsonaro, caso nós não consigamos derrubá-lo antes disso. O problema é que esse protofascismo que eclodiu com sua chegada ao Palácio do Planalto seguirá entre nós, seja qual for o resultado do pleito. Qual é a chave para nós deixarmos essa quadra de retrocessos e conservadorismo para trás, José Luiz, que veio a reboque do ex-capitão? Olha, nós não vamos superar o bolsonarismo. O Bolsonaro pode, e acredito que será derrotado, se possível antes do processo eleitoral, se não for possível no processo eleitoral, mas o bolsonarismo continuará existindo como uma força política relevante. Esse é um fenômeno que veio para ficar, ele sempre existiu de forma difusa, né? Essa ideologia da extrema-direita, essa coalizão de machismo, de homofobia, de preconceito racial. O tiozão do pavê sempre existiu, sempre esteve aí, sempre pensou desse jeito. O Bolsonaro não é um fenômeno nacional, não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno global. Ele se chama Duterte nas Filipinas, ele se chama Marine Le Pen na França, ele se chama Trump nos Estados Unidos, ele se chama André Ventura em Portugal, ele se chama Santiago Abascal na Espanha. Ele tem vários nomes em vários países, mas ele é um fenômeno global, né? Chegou para ficar. E nós precisamos entender isso e entender que isto é uma batalha de médio prazo, é uma batalha cultural, uma batalha ideológica, é uma batalha de valores, é uma batalha de princípios, e ela não se esgota em 2022 no processo eleitoral. E é necessário que essa batalha seja travada em todas as frentes, sem recuos. Ela tem que ser travada no campo dos costumes, no campo dos direitos civis. Nenhuma bandeira pode ficar no chão, nenhuma bandeira pode ser relativizada. A esquerda não pode relativizar direitos, a esquerda não pode cair na asneira de achar que não, é melhor não falar sobre esse assunto, porque esse assunto é mais complicado para o eleitorado mais conservador. Não. Todas as pautas têm que estar na mesa, todas as pautas têm que ser defendidas, todas as bandeiras têm que ser carregadas. Essa é uma batalha cultural, é uma batalha de médio para longo prazo. Se não travarmos essa batalha todos os dias, podemos até ter uma vitória conjuntural e tática a curto prazo, mas estaremos irrigando o terreno de onde o adversário, a besta fascista, se reerguerá para obter novas vitórias a médio prazo. Essa batalha se trava em todas as frentes, no terreno da disputa de direitos individuais, no terreno da disputa de direitos sociais, no terreno da cultura, no terreno de todos os valores humanos que caracterizam o campo progressista.
Eu não posso deixar de te questionar, José Luiz, sobre um tema que tem provocado alguma polêmica na esquerda nos últimos tempos, que é esse 7º Congresso Nacional do PSOL. O partido decidiu que a pauta primordial é o fora Bolsonaro e a construção de uma unidade no campo progressista para derrotar o ex-capitão nas eleições do ano que vem, na busca por uma chapa única. A possibilidade de uma candidatura do partido voltará à pauta na convenção que acontecerá muito provavelmente no mês de abril do ano que vem. Como é que você avaliou, Zé Luiz, o resultado desse congresso do PSOL e as divergências internas que acabaram aflorando depois dele? Eu tenho total acordo com as resoluções do Congresso do PSOL. E a aposta do PSOL ela é absolutamente correta. É necessária a unidade de todos os setores progressistas neste processo eleitoral. E eu quero lembrar aqui o seguinte, quer dizer, não há espaço, assim como não há espaço eleitoral para a terceira via, com toda a força que os grandes meios de comunicação e os grandes aparatos da burguesia empenham nisso, e está ficando muito claro que essa via liberal, da direita liberal, não tem espaço político para se constituir como alternativa. Imaginar que possa existir uma alternativa com algum nível de audiência à esquerda do Lula é acreditar em fantasias. Em 2018, num cenário em que o Bolsonaro era apenas candidato, não era presidente da República, a candidatura de Guilherme Boulos, que fez uma boa campanha, uma campanha respeitada, uma campanha que granjeou um espaço de simpatia bastante amplo, mas acabou sendo tragado na reta final por uma dinâmica de voto útil, acabando com um pouco mais de 0,5% dos votos. Que aquela campanha teve uma audiência grande, o resultado das eleições de 2020 à Prefeitura de São Paulo deixam claro. Guilherme Boulos saiu fortalecido. Mas o resultado eleitoral foi o pior da história do PSOL. E foi o pior porque o eleitorado que tradicionalmente vota no PSOL acabou, pressionado pelo risco da vitória do Bolsonaro, a fazer voto útil em outros candidatos, particularmente no Haddad ou secundariamente no Ciro. Imaginar que, depois de 4 anos de governo Bolsonaro, existe espaço no campo progressista para que haja um debate minimamente realista das diferenças que separam o PSOL do PT é acreditar em fantasias. A base social da esquerda, neste exato momento, está preocupada em derrotar Bolsonaro. As diferenças que são legítimas, reais e que merecem ser debatidas entre o PT e o PSOL não terão espaço para serem debatidas no processo eleitoral. Isso para mim está muito claro. Não haverá audiência para isso. A base social da esquerda clama por um processo de unificação, um processo de unidade não apenas a nível nacional, mas nas disputas aos governos estaduais e também na disputa ao Senado, que são eleições majoritárias de turno único. A esquerda precisa ter a responsabilidade de apresentar chapas unificadas no primeiro turno. Não adianta fazer discursos e defender a revogação do teto dos gastos e depois usar a disputa ao Senado para fazer propaganda de pré-candidatos a vereador 2 anos depois. É absolutamente crucial que hajam estratégias eleitorais unificadas do campo progressista para eleger a maior bancada possível ao Senado Federal, para disputar para valer o segundo turno e chegar ao segundo turno nos principais estados. Eu quero lembrar aqui o seguinte: Haddad chegou ao segundo turno em 2018 contra Bolsonaro sem ter em toda a região centro-sul do país um único candidato a governador que o apoiasse de forma explícita. Todos os candidatos que disputaram o segundo turno nos grandes estados do Sul e Sudeste ou apoiavam explicitamente o Bolsonaro ou tergiversavam sobre a eleição do segundo turno à presidência. Esse cenário não pode ocorrer de novo. A pressão da base social da esquerda, e digo pressão da base social da esquerda, porque há uma certa fantasia que rola em setores do PSOL e em setores do PT, que é de olhar para a base social e reivindicá-la como sua. Eu vou dar aqui 2 exemplos. São Paulo, Guilherme Boulos chegou ao segundo turno com o dobro dos votos do candidato do PT à prefeitura. No entanto, o PT fez 8 vereadores e o PSOL 6. Significa que há uma parcela significativa de eleitores
que votaram em vereadores do PT e no candidato à prefeitura do PSOL. No Rio de Janeiro, Benedita da Silva teve 11% dos votos e a Renata Souza, do PSOL, 13,5%. No entanto, o PSOL fez 7 vereadores e o PT 3. Significa que há um contingente significativo de eleitores que votou na chapa de vereadores do PSOL e fez voto útil na Benedita. Então, assim, há uma enorme massa de eleitores que até tem a sua preferência partidária pelo PT ou pelo PSOL. Claramente, a maioria do eleitorado progressista opera na lógica de derrotar o bolsonarismo, clama e faz pressão para que a esquerda dispute essa eleição de forma unificada. É importante que as direções dos partidos de esquerda compreendam isso de forma muito clara. José Luiz Fevereiro, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Agradeço o convite, Anderson, estou sempre à disposição aqui. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos tempestuosos, digamos assim, e acho que no próximo ano e meio as coisas ainda irão balançar bastante, né? É como estar num avião e ele começar a sacudir em turbulência. Esse é o cenário que nós temos hoje e acho que implica em todos nós cumprirmos a nossa parte no sentido de refletirmos e atuarmos na conjuntura de acordo com o que é necessário ser feito para garantirmos o direito de continuar exercendo as liberdades democráticas, usufruindo das liberdades democráticas e buscando construir um país melhor. Conversamos aqui com o economista do Instituto por Direitos e Igualdade, José Luiz Fevereiro. Bom, como eu disse lá no início do nosso programa, durante o editorial, vocês viram que na última semana o Ministério da Economia mudou a destinação de 690 milhões de reais em verbas que estavam reservadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações em um projeto de lei do Congresso, algo que provocou enorme indignação no nosso país e manifestações de diferentes setores da nossa sociedade. Nós vamos tratar dessa questão mais detidamente ainda essa semana no programa, mas agora eu queria fazer a leitura de uma nota divulgada por algumas entidades de promoção e defesa da ciência no país, criticando essa atitude que põe em risco décadas de estudos e deve, inevitavelmente, caso seja mantida, provocar uma debandada de cientistas do Brasil, o que aponta para um horizonte sombrio no que diz respeito à produção de conhecimento. O título do documento é Corte Inexplicável de Recursos coloca CNPq em risco. Foi com perplexidade que recebemos a notícia de que o Ministério da Economia, poucas horas antes da votação do PLN 16 de 2021, nessa quinta-feira, resolveu mudar a destinação dos recursos previstos no projeto em uma manobra sorrateira e sem qualquer justificativa aceitável. Este PLN liberaria 690 milhões de reais para a ciência brasileira, beneficiando diretamente o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN. A nova versão do PLN 16 de 2021 manteve apenas os recursos para o IPEN, totalizando 63 milhões de reais para a cobertura da produção e fornecimento de radiofármacos. Ocorre que um dos pontos nevrálgicos do projeto simplesmente desapareceu: a liberação de 515 milhões de reais para fomento à pesquisa, que seriam realocados em benefício do CNPq. Estes recursos serviriam para cobrir os custos da retomada da chamada pública universal, anunciada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em 31 de agosto. No próprio anúncio, a pasta destacou que o edital, abre aspas, só foi possível graças ao descontingenciamento do FNDCT, fecha aspas. A liberação fazia parte do cumprimento da Lei Complementar número 177 de 2021, que proíbe o bloqueio de recursos do FNDCT em reserva de contingência a partir desse ano.
Ocorre que o Ministério da Economia, decidido a não cumprir a lei, modificou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2021, apenas para manter os recursos bloqueados e podem usá-los para pagamento da dívida pública nacional. Causa justificada a indignação que a equipe econômica se recuse a cumprir as leis do país, manobrando nos últimos minutos de um processo legislativo que tem seu tempo, para evitar alocar o dinheiro arrecadado para financiar a ciência, tecnologia e inovação. Quando mais precisamos da ciência, a equipe econômica age contra a lei, com manobras que sugerem a intenção deliberada de prejudicar o desenvolvimento científico do Brasil. Além de não liberar os 690 milhões de reais à revelia dos compromissos firmados com o setor, cerca de 2 bilhões de reais do FNDCT seguem pendentes de destinação, em claro descumprimento da Lei Complementar número 177 de 2021. É incompreensível que o Congresso Nacional permita que suas decisões, manifestadas democraticamente na aprovação de leis para o país, sigam sendo descumpridas por meio de manobras de último momento. É preciso priorizar a ciência. Ciência é vida. A retenção de recursos da ciência para o pagamento da dívida pública é ilegal. Não é possível admitir que uma lei transitória como a LDO seja usada para descumprir uma lei complementar, aprovada com plena maioria da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Apelamos a todos os parlamentares que seja dado um basta nos desvios de recursos da ciência brasileira. O Brasil precisa de ciência, precisa de tecnologia, precisa de inovação, precisa de educação. E é inaceitável que os recursos destinados para o setor sejam desviados para outras funções, à revelia da legislação. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, a Academia Brasileira de Ciências, a ABC, a Associação Nacional de Pós-Graduandos, a ANPG, e a Academia Nacional de Medicina, a ANM, não se calarão frente a mais este ataque à ciência brasileira. Estamos estudando todas as medidas cabíveis para impedir que esta ilegalidade siga adiante e conclamamos toda a comunidade científica, empresarial e política que apoia a ciência a dar um basta nos desvios de recursos no setor. Assinam a nota Renato Janine Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências, Rubens Belfort Júnior, presidente da Academia Nacional de Medicina, Flávia Calé, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos. Bom, é realmente uma tragédia essa retirada de recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós vamos conversar aqui na próxima sexta-feira com o presidente justamente da SBPC, o professor Renato Janine Ribeiro, e nós esperamos que os parlamentares alterem esse cenário e todos os recursos que foram desviados aí do Ministério voltem à sua destinação, para que nossa ciência não sofra mais um apagão no nosso país. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Bandeirantes 860. Nova frequência para velhos amigos. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o coordenador do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, o CEPRJ, Gustavo Miranda. Gustavo Miranda, bom dia. Bom dia também a todos os ouvintes do programa Faixa Livre. Gustavo, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Gustavo, nós nos aproximamos de mais um 15 de outubro, data em que é celebrado o Dia do Professor, mas me parece que a cada dia que passa há menos motivos para se comemorar essa data aqui no Brasil. Não pelos profissionais de ensino, evidentemente, esses se desdobram para exercer da melhor maneira possível. Essa que é uma das mais nobres e importantes funções da nossa sociedade, que é a de educar, mas pelas condições que são oferecidas a esses professores pelos gestores públicos. Um total desprestígio, com remunerações cada vez mais baixas, direitos sofrendo ataques constantes. O que é ser professor no Brasil hoje, Gustavo?
ser professor hoje é ser resistência, sobretudo. É ter consciência de que, apesar das péssimas condições de trabalho, apesar dos péssimos salários, apesar da violência, apesar da falta de consideração e de política pública séria em educação feita pelos gestores das redes, né, de educação municipal, estadual e federal, apesar disso tudo, a plena consciência de que o teu ofício é um ofício que está linkado com a emancipação da população brasileira, a população que mais precisa, sobretudo o professor da escola pública. Então, é essa compreensão que eu vejo em muitos profissionais da educação. A compreensão que fez com que muitos profissionais, ao longo desses últimos anos, sobretudo após o golpe de Estado que ocorreu em 2016, se organizassem em grandes movimentos que foram incorporados por outras categorias, mas tiveram como eixo central os trabalhadores da educação básica, da educação superior, estudantes. A educação é um polo dinâmico muito importante e há uma consciência disso. E essa consciência também vem de parte daqueles que querem destruir a educação pública, porque sabem que ali tem um espaço dinâmico de resistência. Então, em resumo, ser professor, e sobretudo ser professora, né, que a grande maioria, né, da educação básica são de professoras, né, é ter esse sentimento de resistência muito incorporado, né, apesar de tudo e de todos. E de que forma, Gustavo, o professor pode ser valorizado aqui no nosso país? Que medidas poderiam ser implementadas no curto e médio prazo para dar aos profissionais de educação a dignidade que eles merecem? A valorização do profissional de educação passa necessariamente pela valorização da carreira. É preciso instituir planos de carreira que sejam convidativos para quem está atualmente e para quem quer entrar, né, para ser professor. Isso é fundamental. É preciso que os profissionais que se qualifiquem durante a sua carreira possam isso ser revertido em melhorias salariais, etc. A questão salarial é muito importante, porque aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em muitos estados, não se paga o piso nacional de educação. No caso do estado do Rio, é um déficit de 60%. Que não vai ser resolvido nem com as promessas de aumento do governo. Isso acontece em vários municípios. Os salários são muito baixos, né? Do outro lado, você tem a estrutura, né? Você tem que se sentir bem na escola, de uma escola que esteja em condições estruturais, que o profissional tenha vontade de chegar lá e veja o seu trabalho surtir efeito, que a pior coisa é você chegar numa escola e ver que as condições colocadas de trabalho, inclusive sociais, impedem que aquilo avance para um trabalho que possa surtir resultado. A gestão democrática também é fundamental, né? É importante que haja eleição para diretor, né, para que os profissionais possam ser ouvidos nos espaços, né, de trabalho deles, para que eles possam, aí sim, né, garantir a autonomia escolar. Entre outros temas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós estamos numa batalha de mais de uma década para garantir 1/3, né, de planejamento, para que a gente possa oferecer uma qualidade de ensino melhor, um ensino mais planejado, né, uma escola que pense os estudantes na sua integralidade. Eu acho que isso tudo, né, vamos dizer assim, é uma política de valorização mais geral que falta para os gestores, né, os secretários de educação implementarem em geral, no Brasil inteiro, né. À medida que o tempo vai passando e a vacinação contra a Covid-19 avança, Gustavo, as atividades vão sendo retomadas no nosso país. E no caso da educação não é diferente. As aulas presenciais vão voltando a acontecer, mas isso também traz um enorme ponto de interrogação para vocês, profissionais de ensino, e também para os alunos. Como será esse novo normal? Vocês lá no CEP chegaram a debater essa questão, Gustavo, porque não dá para se retornar do jeito que era antes. Muita coisa mudou. Como será a educação no pós-pandemia, Gustavo? A educação pós-pandemia é marcada pela evasão escolar, sem dúvida nenhuma, por um déficit de aprendizagem brutal, na medida que em 2020 os governos foram muito lentos, e alguns governos, inclusive, não fizeram nada no que diz respeito ao ensino online para garantir o mínimo de aprendizagem, de interação.
2021 inicia sem que esses governos... Muitos governos achavam que a pandemia ia acabar em 2020, iniciaram 2021, né, também despreparados. Então, o primeiro semestre de 2021 também foi um primeiro semestre com muita dificuldade, e a rigor nós temos aí praticamente 2 anos de déficit. E essa pressão sobre esse déficit vai cair sobre os profissionais de educação, a gente já está vendo isso. Muitas redes estão pressionando os profissionais para que ampliem sua carga horária sem receber, obviamente, tendo obrigações online e obrigações presenciais. Isso para a gente é um problema, porque os próprios profissionais já trabalham em 3, 4, 5 escolas. Já tem uma carga horária bastante pesada. E é por isso que a gente se preocupa e nesse retorno, né, do presencial, tentando garantir o mínimo de dignidade dos profissionais de educação. Mas a questão do ensino em si, né, da questão do ensino online, a gente vê como algo que veio para ficar, e a gente está discutindo muito isso com os governos, o limite disso, e que isso não signifique, né, um descompromisso com a educação de qualidade para com os estudantes mais pobres, que mais precisam e que estão na educação pública. Onde é que vocês acham que terão mais dificuldades, Gustavo? É no ensino básico, com as crianças bem pequenas? É com os adolescentes do ensino médio? Já há esse tipo de avaliação entre vocês, professores? A verdade é que cada realidade impõe desafios, né, que devem ser pensados estrategicamente pela secretarias municipal e estadual de educação, responsáveis, né? E eu falo isso porque cada série tem sua problemática. Os alunos que estavam no primeiro ano do ensino fundamental se alfabetizando vão ter problemas, né, por muito tempo, porque perderam ali o tempo, né, de alfabetização, vão precisar de uma atenção muito especial. Por sinal, os estudantes que estavam no final do ensino médio e que, independentemente se foram aprovados ou não, o fato é que não tiveram as disciplinas e o tempo de ensino convencional por causa da pandemia. É uma realidade. Vão ter, de fato, um déficit. A gente, no CEP, a gente propôs o 4º ano do ensino médio para poder garantir que os estudantes tivessem minimamente, né, o conteúdo, né, próprio, né, do 2º, 3º ano, sobretudo. A educação infantil, né, também sofre com isso, até porque as professoras, né, não poderiam, né, estar em sala de aula na medida que a relação com o estudante era uma relação de muita proximidade. Então, todas essas políticas que os governos aí lançaram mão de distanciamento de sala de aula, é impossível fazer na educação infantil. E a aula online também, na educação infantil, praticamente não existia. O que é uma aula online com uma criança de 3, 4 anos? Então, foi um setor muito prejudicado. Também que há de haver política específica para isso. No geral, a gente acha que os governos precisam investir em reforço escolar para todas as séries, né, dobrando a carga horária, ou se não dobrando, chegando próximo disso, contratando profissionais de educação, né, para fazer isso, abrindo concurso público, garantindo, né, que de fato, fazendo investimento na educação pública para que a pandemia seja mitigada o máximo possível. E as unidades de ensino, Gustavo, estão preparadas para receberem os alunos em sua plenitude? Essa tua pergunta é muito importante sobre as unidades de ensino, porque muito pouco se fala disso, né? Eu acho interessante que quando os gestores vão para a televisão, vão fazer uma entrevista, eles contam uma história das unidades de ensino que não existem, na verdade. Ou se utilizam de unidades de ensino que são padrões, modelos próximo ao centro da cidade, ou que eles elegem lá como unidades que têm que ser tratadas a pão de ló, com toda estrutura e tudo mais, e esquece as outras unidades de periferia, que estão nas comunidades, né? São unidades de ensino que até esses gestores não conseguem chegar, por causa de uma série de problemas, que o CEP também não consegue chegar às vezes, né? Isso é importante dizer. Para você ter uma ideia, aqui no Rio de Janeiro existem 1.500 unidades de ensino. 1.500, isso mesmo, né? Tudo quanto é lugar tem unidade de ensino, né? Só na comunidade do Jacaré tem 4 unidades de ensino dentro da comunidade. E essas são para essas, né, unidades de ensino que a gente tem que produzir política, porque para as que ficam, né, na orla da praia, para as que ficam do lado da prefeitura, isso com certeza, se alguém visitar lá, vai estar tudo funcionando.
E essas unidades, elas já tinham problemas estruturais, ficaram com mais problemas ainda, porque justamente muitos diretores coordenadores que tomavam conta do patrimônio acabaram não indo, essas unidades foram muitas das vezes invadidas, perderam materiais e a própria depreciação natural do tempo, né, sem um cuidado, porque as pessoas não estavam indo à escola, né? Isso é importante. E posteriormente os governos começaram a instituir uma série de políticas, defender uma série de políticas de combate à pandemia para abertura das escolas, mas também não produziram nenhuma política estrutural. Então, em resumo, se você está pensando numa política para tempos de pandemia, as escolas não estão nada preparadas. Para um período pós-pandemia, ou seja, uma certa normalidade, ou que as pessoas possam novamente ligar o ar-condicionado, ficar na sala de aula, você vai ter problemas estruturais porque houve a depreciação desses materiais por conta da não ida dos gestores das escolas para esses locais. Então são dois problemas que nós temos que enfrentar e a gente não vê investimento em relação a isso, ou seja, não há uma política específica de reestruturação. É óbvio que isso deveria vir do governo federal, né? O governo federal tinha que abrir, sei lá, uma linha de crédito, o próprio governo estadual, que são entes mais potentes, para poder garantir para as menores prefeituras, para que isso fosse garantido, mas a gente não vê nada disso acontecendo, né? O fato é que as prefeituras estão com seus próprios orçamentos, né? E esses orçamentos são insuficientes para garantir essa estrutura. Voltando a falar daquele tema que nós comentamos no início da entrevista, Gustavo, das condições de trabalho para os professores aqui no Rio de Janeiro, os ataques não só aos profissionais de educação, como a todo o funcionalismo público só se ampliam. O governador Cláudio Castro conseguiu aprovar aquele pacote de maldades, aumentando, entre outras coisas, a idade mínima para os servidores se aposentarem, reduzindo direitos, tudo isso para atender às regras do novo regime de recuperação fiscal proposto pelo governo federal. Já o Eduardo Paes colocou em discussão aquele PL 04, também como ajuste fiscal, propondo o fim de uma série de benefícios para o serviço público e praticamente inviabilizando diversas áreas do funcionalismo. Como é que vocês do CEP analisam esses pacotes deletérios, Gustavo? Primeiro é preciso registrar o oportunismo de colocar em pauta esses projetos, tanto do governo Eduardo Paes quanto do governo Cláudio Castro. Lembrar também que esses projetos foram colocados em pauta e em votação no mesmo dia, no dia 5 de outubro, o que não deixa dúvida de que foi concatenado para dividir o CEP e as categorias, na medida que a gente teve que dar atenção às duas votações ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, tive que estar votando, participando da votação e pressionando nas galerias da Alerj. Uma hora depois mais à noite eu estava na galeria da Câmara Municipal. Isso é importante que seja registrado. Os projetos, eles atacam o funcionalismo público e, por consequência, atacam o serviço público. Óbvio, né? Porque eles têm como objetivo diminuir, né, que o serviço público seja a atratividade do serviço público. No caso do Estado, isso é muito claro, né? Eles queriam acabar com o triênio, né? Acabaram com o triênio para os novos servidores. Qual é a vontade de um servidor, né, de ir para o serviço público do Estado quando ele não vê perspectiva de carreira? No caso do município, também tinha a possibilidade, que acabou sendo barrada, de você suspender os triênios, né? Houve, obviamente, a gente rodou os gabinetes e, felizmente, conseguimos diminuir o impacto, no caso da Câmara Municipal, desse projeto. No caso do Estado, o problema foi mais sério, porque eles ampliaram, por exemplo, o tempo necessário para aposentadoria, criando idade mínima, sobretudo para os profissionais de educação. E aí, o que a gente vem debatendo aqui sobre os ataques em geral à educação e como os governos se relacionam com a educação, com a perspectiva desse grau, né, do Dia do Professor. No Dia do Professor nós estamos discutindo isso. Uma semana antes, ou um pouco mais, nós estávamos sendo atacados e prejudicando a nossa aposentadoria. Então, esse é o resultado, né, desse mês de outubro. O mês de outubro que muita gente no dia 15 de outubro vai comemorar, vai dizer que olha, o professor, minha professora, mas, na verdade mesmo, operaram toda uma política para diminuir os direitos dos profissionais de educação. Como é que vocês têm atuado, Gustavo, para combater esse tipo de medida que fere de morte o funcionalismo aqui no Rio de Janeiro? Como anda a mobilização dos servidores públicos?
Diante do tamanhos ataques, nós estamos mobilizando os profissionais de educação. Nós tiramos paralisação da rede municipal para votação no dia 5 de outubro, tiramos paralisação da rede estadual também, já tínhamos tirado uma paralisação em setembro, né, para derrotar esses pacotes aí. Teve efeito, na medida que muita gente foi apesar de tudo, apesar da pandemia, fomos obrigados a ir para a Câmara Municipal, pressionando, rodando o gabinete. Também estamos atentos às mobilizações e nos somando à mobilização contra a PEC 32 em Brasília. Esse talvez seja o nosso principal foco agora em outubro. Tem o segundo turno da votação do município, é verdade. A gente está tentando ver qual vai ser a data, porque até uma falta de transparência. A falta de transparência é um problema para a gente também. Eles avisam, não avisam, mudam a data de votação, tentando desmobilizar as pessoas. Mas nós estamos indo nas escolas, evidentemente. Estamos nas redes sociais pressionando. A gente acha um absurdo projetos como esse serem votados às vezes online, né? Isso também prejudica a nossa mobilização. Nós também estamos utilizando essa metodologia de pressão online com os vereadores e os deputados quando votam. E como eu falei, agora a batalha vai ser também em Brasília. O CEP vai estar levando uma caravana para Brasília para pressionar contra a PEC 32, que ataca o serviço público em geral, né? Nacional em geral. Nós vamos estar nos somando aos companheiros da CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, e outras categorias nessa pressão no dia 19 e 20 de outubro. Então, nesse mês de outubro, tem muita luta para ser feita. O ano... Estamos em outubro, mas o ano ainda é longo, tem muita coisa acontecendo e não é coisa boa, vindo tanto da Câmara Federal como da Câmara Legislativa e da Câmara Municipal, né? A Assembleia Legislativa do Estado e Câmara Municipal. Nós estamos atentos, mobilizando a categoria. Agora, Gustavo, nós tivemos esse veto criminoso promovido pelo presidente Jair Bolsonaro a recursos destinados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que praticamente inviabiliza a pesquisa científica no país. Houve uma indignação coletiva por conta dessa medida irresponsável do chefe do Executivo. Até o ministro Marcos Pontes reclamou da atitude do ex-capitão e tudo indica que esse veto deve ser derrubado pelo Congresso. De toda forma, Gustavo, como é que você analisa esse tipo de veto do Bolsonaro, cortando verbas de um setor tão fundamental para o desenvolvimento do país? O fato é que o governo Bolsonaro é um governo inimigo da educação, da ciência e da tecnologia, né? E nesse sentido, esses cortes que foram feitos, eles afetam a centenas e milhares de profissionais de educação. É importante dizer que a dupla jornada do profissional da educação também se dá na área de pesquisa. Muitos profissionais, né, que estão lotados nas redes estadual, municipal e federal, dependem desses recursos da pesquisa, da CAPES e do CNPq para poder, desenvolver suas pesquisas. E não há um incentivo, inclusive, nas redes, porque aqui no Rio de Janeiro, para você conseguir uma licença sem vencimento, ou mesmo com vencimento, que garanta que a pessoa possa se qualificar e possa depois, futuramente, se reapresentar à rede numa condição melhor do ponto de vista do conhecimento, isso não ocorre aqui, né? É muito difícil, né? A falta de profissionais de educação também impede um pouco isso, mas os governos não têm uma política específica disso. E, portanto, se você for ver, então, o resultado dessa política do Bolsonaro de retirar recursos da ciência e tecnologia, demonstra exatamente, a que esse governo veio. É um governo que é anti-ciência e que, de todas as maneiras, procura precarizar ainda mais a educação. Para encerrar, Gustavo, qual é a avaliação que você faz para esse governo do Jair Bolsonaro de uma forma geral, com todas essas medidas deletérias, atacando a nossa democracia, promovendo um verdadeiro desmonte do Estado, ampliando o caos social, com um contingente enorme de brasileiros voltando à condição de extrema pobreza? Qual é a análise que você faz para tudo isso que temos passado no país, Gustavo? Na minha opinião, o governo Bolsonaro é um desafio para a democracia, não só em relação ao voto, com essa história de voto impresso, de não reconhecimento das eleições, mas para a democracia no sentido mais amplo, que é o termo que a gente deve considerar, que envolve os direitos sociais da população, direito ao meio ambiente também, os direitos difusos em geral. O direito social, especificamente saúde e educação, o governo Bolsonaro foi um desastre.
ele não ampliou, né, a oferta de educação pública no Brasil, pelo contrário, ele ajuda a precarizar. O que está acontecendo com as nossas universidades públicas é um verdadeiro absurdo, né? Se não fosse o esforço militante, vamos assim dizer, daqueles profissionais, aqueles que militam em prol da universidade, da FRJ, para ficar aqui no Rio de Janeiro, da UF, eu não sei o que seria da gente, entendeu? Essa é a verdade. A questão para a educação pública, educação básica em geral, todas as propostas, né, que foram lançadas nos anos do governo Lula e Dilma, que tinham suas limitações, mas de alguma maneira ampliavam a oferta do ensino da educação básica, o que foi aprovado da lei do piso, tudo isso deixou de ser implementado. Isso para a gente foi um desastre. Nós vamos demorar muito tempo para reverter esse processo. Eu nem acredito que para destruir é mais fácil que para construir, né? Então eu não acredito, inclusive, que um governo progressista no mandato consiga fazer isso, né? Consiga recompor, né, as bases que foram destruídas pelo governo Bolsonaro, que diz respeito à pesquisa. Veja a questão o ataque ao IBGE e outros modelos, né? A própria questão do meio ambiente. Então é um desastre total. Eu acredito que a população em geral já tomou pé disso, né? A maioria da população é contra Bolsonaro e cabe aos setores organizados e, obviamente, o CEP, por Bolsonaro ser o inimigo da educação, já vem se somando aos atos, né, fora Bolsonaro. À medida que a pandemia vai dando uma trégua, não sendo totalmente eliminada, mas vai dando uma trégua, a tendência é que os atos eles encham cada vez mais e a gente possa colocar a militância da educação, como nós fizemos em 2019 no Tsunami da Educação, mais uma vez em marcha contra, né, o governo Bolsonaro e seus aliados aqui no Rio de Janeiro. É bom que se diga isso, né, porque o Castro é aliado do Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, né. A política adotada pelo Castro é uma política muito próxima da adotada pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, se voltar contra essa política negacionista, que ataca a educação, né, que nega o atendimento de qualidade no SUS, que retira direitos da ciência e da tecnologia e também da educação, é a nossa principal tarefa no próximo período. Eu acho que nós vamos conseguir sim, né, nesse período, derrotar, né, a política bolsonarista, mais especificamente. A política não só do Bolsonaro, mas dos seus filhos, daqueles que operam, né, nas bases, os deputados estaduais que operam essa política. Gustavo Miranda, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar aqui o meu abraço. Eu, em nome do CEP, agradeço a oportunidade do Faixa Livre, essa trincheira da comunicação popular aí, né, dando voz aos profissionais da educação nesse 15 de outubro que vai ser marcado por muita luta. Forte abraço. Conversamos aqui com o coordenador do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, o CEPRJ, Gustavo Miranda. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarei novamente aqui na Rádio Bandeirantes 860 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!